Então, continuando aqui, e talvez essa seja a premissa que eu tenho mais condições de comentar, porque eu tenho lidado com isso há muitos meses. Eu trabalhei minha vida toda, foi com epidemiologia, e eu achei meio absurdo isso aqui. Olha só, outra premissa, a última, tá? Redução na média móvel de casos e óbitos, queda de 60% no número de casos e queda de mais de 58% no número de óbitos por Covid-19 nos últimos 60 dias, com melhora do cenário epidemiológico. Ou seja, o Ministério da Saúde está falando que a melhora do cenário epidemiológico é uma justificativa para que não se vacinem adolescentes. Porque, nesse caso, é aquilo que eu expliquei para vocês, o risco da doença diminui e aí não faz sentido vacinar, porque as consequências da vacinação podem ser piores do que a da doença. Muito cuidado com essa interpretação, e eu peço aí, de novo, para que vocês não cortem esse trecho e tirem de contexto. O que eu estou falando aqui é que o Ministério da Saúde está errado em falar isso. Por quê? Vou contar outra história para vocês. E aqui eu vou voltar, porque é uma história da minha experiência mesmo. Desde 2017 até final de 2000 e até meio de 2000, até abril de 2021, eu trabalhei com treinamento de equipes de saúde. Eu trabalhei com equipes de saúde que trabalhavam com dengue. E vocês sabem muito bem, todo mundo já vivenciou dengue alguma vez, ou pelo menos conhece alguém que teve dengue por aí, né? Se você mora no Brasil. A dengue é uma doença que ela tem um quadro de prevenção muito importante. Você prevenindo a dengue, você fazendo certinho, a nível individual, tirando o pratinho, a água parada e fazendo as medidas de controle para matar o mosquito na fase adulta, você consegue reduzir drasticamente os casos e controlar a doença. Só que o Brasil nunca olhou para a prevenção. A gente só tem dengue hoje no Brasil porque a gente está falhando na prevenção da doença. E existe muito problema que eu não vou nem entrar aqui, desde treinamento até problemas de corrupção envolvido nessa questão de prefeituras, que aí corrupção tanto individual quanto de dinheiro mesmo, da pessoa não fazer o trabalho até envolver desvio de verba e tudo mais. E esse tipo de problema leva a dengue a ser o que é hoje, né? Então, quando eu vejo isso aqui, o Ministério da Saúde colocando que, vamos voltar para a apresentação aqui, que uma das justificativas para não vacinar adolescentes é a melhora do cenário epidemiológico, eu me lembro dessas histórias de pouca atenção à prevenção e muita atenção ao tratamento da doença. Então, o que vocês acham que é mais barato? Dar a vacina agora nesses adolescentes e diminuir o risco deles terem complicações da doença e serem propagadores da doença ao longo do tempo, agora, ou deixar essas pessoas não imunizadas e deixar o pau quebrar, vamos dizer assim. Então, o que é mais barato? Lidar com a prevenção ou com o tratamento da doença lá na frente? Na Covid-19, a gente só fez tratamento, a gente foi correndo atrás da epidemia. Isso é um gestor de saúde do Estado do Espírito Santo me disse isso. Do Estado não, de um município lá, me disse isso. Lucas, eu sempre corri atrás das epidemias. A dengue sempre estava na minha frente, eu sempre corri atrás dela. Eu nunca tinha alguém para me orientar como que eu me antecipo à epidemia. Com a Covid-19 foi a mesma coisa. A gente comprou leito, a gente comprou equipamento de respirador, mas a gente não fez o básico, que era prevenir a transmissão do vírus. Entendeu? Então, isso aqui me mostra que não se aprendeu nada com 1 ano e meio de pandemia. Tá? Não adianta falar que a melhora do cenário epidemiológico é justificativa para não vacinar, gente. Isso aqui é absurdo, entendeu? É absurdo num nível que, infelizmente, eu entendo que é uma nota técnica, não deveria estar sendo saída na mídia, mas hoje, tudo que o Ministério da Saúde fizer envolvendo o técnico vai aparecer e as pessoas vão interpretar. Então, como que eu interpreto isso? A melhora do cenário epidemiológico nos mostra que não vale a pena mais trabalhar com prevenção. Vamos trabalhar com tratamento. Quando essas crianças e adolescentes adoecerem, a gente vai lá e bota eles no leite de UTI. Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que a gente está vendo aqui. Tá? E aí, me preocupa porque parece que a pessoa responsável por olhar esses dados e tomar as decisões, ela está vendo essa curva. Entendeu? E aí, quem acompanha a live aqui toda semana sabe que essa curva não tem um probleminha. Qual que é, galera? Qual que é o problema de olhar a curva de casos que aparece no jornal?
O JD Trooper. Lucas, por isso eu fiquei cobrando conteúdo sobre esse assunto. Infelizmente, agora o leite está derramado. As pessoas vão ficar receosas e não tiram razão. Agora só aprovando outra vacina a jovens. Não acho que tá nesse nível, não, cara. Entendeu? É, não fica receoso. Uma coisa é ter receio. Outra coisa é agir deliberadamente contra a vacina. Então a gente tem que diferenciar as coisas. Eu entendo a pessoa que está com medo. A gente tem espaço para poder negociar e orientar essa pessoa. Agora a gente tem que combater aquela pessoa que realmente não que age contra, né? Aqui o pessoal falando que o problema do gráfico é notificação, tá atrasada. Isso aí, galera. Obrigado aí. Bom saber que vocês estão prestando atenção nas aulas aí. O Pedro também falando que fez o para casa. Atraso de notificação, Pedro Barbosa aqui. Então, é exatamente isso, tá? Quando a gente olha para a curva de casos de Covid que aparece no jornal, ela tá atrasada. Então, se a gente pegar aqui que a curva teve uma. E é absurdo, velho. Porque uma queda de 60% no número de casos. Eu sei que eles estão olhando para essa curva porque é essa curva que teve uma queda de 60% no número de casos. Aí você vê, gente, cadê a Fiocruz falando com o Ministério da Saúde? Galera, não é bem assim, tá? É 60% em relação a quê? Porque se a gente for olhar o que era em novembro do ano passado, a gente está praticamente no mesmo nível, entendeu? Fora o atraso de notificação. O que aconteceu em novembro do ano passado? A gente tinha um movimento aumentando, teve eleições, teve festa de fim de ano, nova variante P1 surgindo lá em Manaus, encontrou as condições epidemiológicas para proliferar e bum, um ano perdido. O que pode acontecer agora? Ignorar, não vamos agir com prevenção, né? Então, o Ministério da Saúde está olhando para a curva errada. O que está acontecendo com a curva brasileira hoje, que é o modelo de nowcasting feito pela Fiocruz, o Léo Bastos, aqui trabalha lá na modelagem. A gente está vendo, então, o melhor dado hoje para poder avaliar a situação da pandemia são hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Essas hospitalizações são pessoas que foram até o hospital com falta de ar, com febre, com sintomas característicos que são de Covid e de outras doenças respiratórias e que está num quadro mais grave. Então, essa pessoa precisa ser internada, tá? A gente avalia a pandemia por essa curva porque hoje a Covid representa mais de 95% de todos os casos de síndrome respiratória. E quando a pessoa é hospitalizada, é muito difícil que ela não seja notificada. E essa notificação acaba sendo realizada mais rápido, porque a pessoa está hospitalizada. Preciso saber, preciso fazer se ela, o PCR para ver se ela está com Covid. Então essa curva ela é muito mais confiável, tá? Então enquanto a gente pega uma curva igual essa aqui, que está mostrando uma queda, essa curva está mostrando uma estabilidade, estava, e essa estabilidade está começando a ceder hoje, tá? Então, se a gente pegar aqui estabilidade na semana passada, essa estabilidade está começando a ceder, está começando a querer cair. Entendeu? Então, eu estou otimista com relação aos próximos meses, porque eu estou começando a ver que essa estabilidade está ficando por tempo demais, ela está começando a querer cair. Mas não dá para a gente ter muita certeza. Ainda é uma estabilidade no mesmo nível, praticamente, que era em novembro do ano passado. Então, a gente está exatamente no momento de ou a gente vai explodir uma nova variante com casos, ou a gente vai resolver de vez essa pandemia. Torço para o segundo cenário, tá?